neste nosso encontro, vamos tratar do período posterior à ditadura do Estado Novo. Para ficar mais fácil aqui, para localizar no tempo, no espaço, nós vamos tratar do governo do general Eurico Dutra e do retorno de Getúlio Vargas. Antes, nós vamos trabalhar um outro aspecto, porque para entender essa situação aqui, seria interessante entender o quadro partidário que nós vamos observar no momento posterior ao Estado Novo, ou seja, o chamado período da democratização. Esse período, ele vai de 1946, diga-se de passagem, quando é criada uma outra Constituição. Olha bem, nós já falamos até aqui de 3 constituições. Falamos da de 34, falamos da de 37 e agora, de alguma forma, vamos tratar da de 46. Só aqui de curiosidade, é bom lembrar o seguinte: o Brasil, nós já tivemos 7 constituições. A Constituição de 1824, que é a Constituição da Monarquia. A Constituição de 1891, que é a Constituição da República, a primeira Constituição republicana. A Constituição de 1934, que nós já tratamos aqui. A Constituição de 1937, que já tratamos. A Constituição de 1946 e depois a Constituição do Golpe Militar, que ocorre em 1964, que depois vai criar uma nova Constituição em 1967. Esta antecede a atual, que é de 1988. Aqui é apenas um momento rádio-relógio para ficar lembrando dessa situação. Bom, mas vamos entender o quadro político no momento posterior ao golpe que derrubou o Estado Novo. Nós não tínhamos só esses partidos aqui, não. Esses partidos eram os principais partidos. Porque eu até me esqueci, vou anotar aqui. Eu esqueci de um partido de São Paulo, Partido Republicano Paulista, que eu vou colocar aqui porque o seu presidente, ele vai desempenhar depois uma função importante nas disputas eleitorais. Bom, até 1930, o Brasil não possuía esse quadro de partidos assim variados, ou da forma que nós conhecemos hoje, ou seja, pluripartidário. Tá? A República, ela será caracterizada por partidos regionais, e sempre o mesmo partido, como Partido Republicano de Minas Gerais, Partido Republicano do Rio de Janeiro, Partido Republicano de São Paulo, e vai assim, tá? A exceção era o estado do Rio Grande do Sul. 2 forças em partidos diferentes, opostos, disputavam o poder. E eram forças que, quando eu digo disputavam o poder, essa disputa às vezes incluía disputas armadas. Mas vamos lá. Depois, então, de uma ditadura em que não era permitido organizar partidos políticos, a ditadura do Estado Novo, ela estava propondo o quê? Um Estado único, não é? Você não tem disputa de classes. A intenção é a seguinte: o Estado seria aquele elemento em condições de organizar os interesses da sua população. Bom, partidos que surgem. Nós vamos ver que naquele nosso encontro anterior, nós dizíamos que o Brasil é um país agroexportador. Mudou muito a situação depois do Estado Novo? Não. Mas já aparecem modificações importantes. Não quer dizer que o quadro reverteu, não. O Brasil ainda continuava agrário na sua principal condição econômica. A população continuava morando no campo, isso é verdade. Mas o Brasil já possuía uma grande siderúrgica, que era a Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil já possuía uma fábrica de motores, que era a Fábrica Nacional de Motores. Alguém que tenha por volta dos 40 anos vai lembrar da Fábrica Nacional de Motores, a partir daquele caminhão muito feio que existia, um caminhão da cara achatada, assim, chamado FNM, era FNM, faziam naquela pronúncia, FNM. Esse caminhão era fabricado, em princípio, na Fábrica Nacional de Motores. Isso tudo vem do Estado Novo, tá? Vamos lá.
Então, se nós já temos um início, ou melhor do que isso, nós já temos uma população urbana mais organizada, né, do ponto de uma população urbana operária, e isso já começava a aparecer antes da Revolução de 1930, com os sindicatos anarquistas e etc. Mas o governo do Estado Novo, é bom lembrar, cria os sindicatos, ou cria uma situação em que os sindicatos estão ligados ao Estado e de alguma forma, isso favorece a organização desses sindicatos do ponto de vista de reunirem operários, né? Isso é uma situação nova, e reunir esses operários de forma legal, mesmo que o poder desse sindicato é limitado, mas criou essa possibilidade. Então nós vamos deixar clara a situação. Sindicato da ditadura do Estado Novo é aquele sindicato controlado diretamente pelo Ministério do Trabalho. Tá? Sindicato anterior à Revolução de 1930 é aquele sindicato que muitas vezes não é legalizado. E ele tem uma função também política revolucionária. Qual sentido? No sentido em que ele é controlado também por forças políticas, principalmente naquela época pelos anarquistas. Mas então, nós vamos ver a criação de um partido trabalhista. Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. O PTB era o partido, foi o partido ao qual Getúlio Vargas vai filiar-se. Né? Ele é o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro. Bom, um grupo, né, mais ligado às questões trabalhistas vai acompanhar Getúlio Vargas para o PTB. Mas aquele grupo que apoiou a ditadura do Estado Novo, mas que não pertencia a esses setores urbanos, operários, urbanos, né, vai filiar-se ao Partido Social Democrático, PSD, que é o partido que depois também vai eleger alguns presidentes da República, nós vamos ver aqui. A oposição à ditadura do Estado Novo vai se reunir principalmente aqui, na União Democrática Nacional, UDN, tá? Que nós vamos ver o papel desse partido aqui mais adiante. Bom, eu disse para vocês que o PTB reúne aqueles políticos, incluindo Getúlio Vargas, né, mais ligados ao setor do operariado urbano, tá? Os trabalhistas. Mas há também um outro partido ligado a esse setor, com uma tradição, diga-se de passagem, anterior ao PTB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Ou melhor, nesse momento aqui, Partido Comunista do Brasil, sem aquele do B, que é uma história que vai começar um pouco depois. Esse partido, a principal liderança, nós vamos encontrar em Luiz Carlos Prestes. Quem foi Luiz Carlos Prestes? Num primeiro momento, participou do movimento tenentista, mas chefiando a famosa Coluna Prestes, que vai contar inclusive com a presença dele aqui, Juarez Távora, nós vamos falar dele depois, outro tenente, foi ministro também no governo provisório, mas depois nós voltamos com ele. Mas o Prestes, né, depois de participar desse movimento, que é um movimento grandioso, que percorreu aí quase que o Brasil todo, a Coluna Prestes, ele volta para o Brasil no momento posterior, mas já associado ao movimento socialista, tá? Então é esse partido. E o Partido Republicano Paulista, que era o partido do Adhemar de Barros, que foi interventor na época do Estado Novo também e tal, mas depois nós vamos voltar a falar sobre o PRP, né? Então vamos lá. PTB, chefiado, presidido por Getúlio Vargas. Os nomes que vão se destacar no PTB, nós vamos encontrar com eles aqui mais adiante. Getúlio, João Goulart, Leonel Brizola, enfim, são esses nomes que vão se destacar no Partido Trabalhista Brasileiro. Partido Social Democrático, esse partido tem força principalmente aqui em Minas Gerais, né? Nós vamos encontrá-lo, é o partido que nós vamos encontrar Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, enfim, outras tantas lideranças.
O DN, que é um partido também formado por lideranças, vamos classificar assim, mais urbanas, né? Carlos Lacerda, né? Afonso Arinos, são pessoas que... Eduardo Gomes, que no início será a grande liderança da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes. O Partido Comunista já falei, o PRP já falei com vocês. Bom, feito aqui essa análise do quadro partidário pós-1937, vamos ver. Primeiro governo pós-ditadura do Estado Novo. Que ironia. Nada mais, nada menos do que o ministro da Guerra. Quem é o ministro da Guerra? O Ministério da Guerra era o antigo nome, depois transformou em Ministério do Exército. Hoje não existe mais esse ministério. Hoje o Exército, a Marinha e a Aeronáutica são administrados pelo Ministério da Defesa. Mas houve uma época em que eram separados. Então, o ministro da Guerra vamos dizer, o comandante abaixo do presidente da República do Exército. E o Dutra exerceu essa função no governo do Estado Novo, na ditadura do Estado Novo. Bom, o governo Dutra, ele vai encontrar uma situação internacional bastante diferente daquela de 1930. Primeiro, nós estamos saindo de um conflito mundial, a Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Termina a guerra, duas potências tornam-se as mais poderosas. Para o nosso lado aqui, ao sul do Equador, nós vamos ter a hegemonia dos Estados Unidos, que é o grande vencedor. Do nosso lado aqui, do ponto de vista geográfico, os Estados Unidos vão exercer essa grande influência aqui. Então, logo, nós vamos ter como referência, não é, a ideia da Guerra Fria. Como nós todos sabemos, a disputa pela hegemonia entre a União Soviética e os Estados Unidos. Repito, do ponto de vista geográfico, nós estamos muito mais próximos dos Estados Unidos, a nossa influência maior sempre foi do norte mesmo, né, da América do Norte, dos Estados Unidos, e é evidente que o governo Dutra ele vai buscar aproximar-se dos Estados Unidos. Ele ocupa aquela função importante que é do Ministério da Guerra durante a Segunda Guerra Mundial, né? E ele se mostra, então, a partir daquele momento, já bastante favorável aos Estados Unidos. Então, nesse contexto de Guerra Fria, ele vai assumir. Bom, aqui está. Qual vai ser a prática de governo do Dutra? Ele participou, durante o Estado Novo, de um governo, podemos chamar, sim, de nacionalista, apesar de algumas contradições que existiram, mas de um governo nacionalista. A moda do nacionalismo, vamos dizer assim, começa a perder a sua força. E nós já vamos entrar aqui nesse processo do chamado neoliberalismo. Atenção, cuidado para não confundir. A impressão que nós temos, muitas vezes, é que esse termo neoliberalismo é um termo ali dos anos de 1980. No entanto, ele é criado bem antes, ali nos anos 30, no começo ali da crise econômica, posterior, melhor dizendo, à crise econômica dos Estados Unidos, como forma de, inclusive, de tentar frear a ideia de Estado social, com Roosevelt, né? Estado de bem-estar social. Algo que no Brasil nós não chegamos a experimentar, pelo menos da forma que se propôs, ou que foi construída nos Estados Unidos e principalmente nos países da Europa Ocidental. Bom, então neoliberal, esse termo aqui é um termo dos anos 30, tá? Não vá confundir com esse termo mais recente aqui dos anos 80, embora o objetivo venha a ser o mesmo, mas o contexto é outro. E ele vem de um economista chamado Hayek. Morreu bem velhinho, depois o Friedman, todos eles, nesse ponto aqui, defendendo essa proposta neoliberal. Bom, dentro desse pensamento neoliberal, como é que atuou o governo do Marechal Eurico Dutra? Primeiro, congelamento de salário. O salário mínimo, no período em que o governo Eurico Dutra ocupou o poder, o salário mínimo ele não sofreu nenhum tipo de reajuste, ele continuou estagnado. Ele foi estagnado, ele foi congelado, melhor dizendo. Então, o que
que nós vamos observar? Nós vamos observar uma queda na qualidade de vida do trabalhador urbano brasileiro. Detalhe, salário mínimo, direitos trabalhistas, que são implantados a partir da Revolução de 1930, eles vão valer para o trabalhador urbano, trabalhador rural, somente recentemente vai conseguir a equiparação de alguma forma com o trabalhador urbano. Bom, então uma das condições foi essa de congelar o salário mínimo. Se é neoliberal, nós vamos lembrar o seguinte: não há condições de você manter uma política econômica intervencionista, de regulamentação, ou seja, de criar uma legislação para tudo certinho e tal. E aí nós começamos, é um período que nós vamos experimentar uma situação bem próxima da que nós começamos a viver no período Fernando Collor, Fernando Henrique, ou seja, de desregulamentação. Tá? O que vai acontecer? A proposta é que o Estado, no caso do neoliberalismo, venha se constituir como uma entidade que vai apenas intervir naqueles momentos graves em que vão ocorrer certos distanciamentos do que seria considerado o ideal do pensamento liberal para a economia, ou seja, principalmente a livre iniciativa. Bom, o Brasil termina a Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista de suas reservas, termina a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista de reserva bom. Ele é um país que termina com os seus cofres. Eu coloquei dólares aqui, mas na realidade nós vamos trabalhar aqui, ainda nesse momento, a referência é o valor ouro, tá? Porque aqui eu coloquei dólar, porque já começa também a valer o acordo de Bretton Woods. Bom, com uma reserva em moeda estrangeira razoável, muito boa. E no caso dos dólares, sim. Né? Mas o que acontece? O Estado neoliberal não deve atuar diretamente na economia, não pode se tornar um Estado empresário. Então é necessário abrir a economia. E abrir a economia significa o que no pensamento liberal? Facilitar a concorrência. E o princípio básico de facilitar a concorrência, ou de favorecer a concorrência, é abrir a economia. Para quê? A ideia do pensamento liberal é esse. Você importa uma determinada quantidade de mercadorias. Se não tem no país, muito bem, será uma novidade. O país vai conhecer esse novo tipo de produto. Se existe, né, ele vai competir com o produto nacional, aumentando a qualidade e diminuindo o preço. Esse é o pensamento liberal, mas com o neoliberalismo abraçou isso aqui sim. Ora, começa a importar muito para a gente ver o que acontece. Nós vamos ter uma queda nessa reserva em moeda estrangeira. Nós vamos ter uma queda nessa reserva em ouro no Brasil. Por quê? Começou a comprar, abriu a economia, começou a importar muito. E a importar produtos muito interessantes. Até hoje causa estranheza essa situação. O Brasil abre a sua economia. Então nós vamos ver no próximo encontro como foi essa abertura da economia.